Vamos para a palavra, irmãos. Eu coloquei um tema hoje chamado a paz de Deus, ou a Shalom. Você pode dizer comigo, Shalom. Você pode apertar a mão de quem está do seu lado e dizer, eu estou suado. Mas eu estou te apertando a mão para dizer Shalom. Aperta aí, Fuca. Tu não está apertando da Dai, vai apertar de quem, cara? Dá uma cutucada nesse... Na igreja que eu me converti, agora em março, há 30 anos, irmãos, 30 anos, esses dias eu estava fazendo, como é que é o nome do teu pai, Aline? Silas, seu Silas, me converti há 30 anos atrás, e essa semana eu estava fazendo o scout da minha vida, 27 anos eu sirvo a Jesus. Você sabe o que é isso, irmãos? Me converti com 18 para os curiosos, eu estou com 48 anos de idade. Aos 18 anos eu me converti, passei os primeiros 3 flertando com a pastora. Não é que é a culpa dela, irmãos, não tem nada a ver. Ela já me olhou com um olhar de acusação. Aqui a culpada sou eu, Fabiano. Não tem nada a ver. Há 27 anos depois, quando nós começamos, ela achou que ela casou com o irmão Fabiano, mas ela não sabia que ela tinha casado com o pastor Fabiano. Então, há 27 anos, nós estamos aqui servindo a Jesus em Bagé. 27 anos servindo em Bagé e algumas nações pelas quais nós já fomos. E esse ano, em nome de Jesus, nós vamos pisar em nação americana de novo, solo americano de novo, para profetizar. Eu vou profetizar lá 7 dias. Eu vou ir 7 dias no amanhecer, e por 7 dias eu vou jejuar, e 7 dias eu vou pisar na terra. Pastor, tu tem como fazer isso agora? Não. Mas o Senhor proverá no monte de oração. O ano passado, Deus movimentou um médico que me levou para lá sem eu gastar um único real. Eu nunca tinha visto esse cara, e ele me levou para os Estados Unidos, eu não paguei absolutamente nada da minha ida e da minha volta. Vocês acreditam que Deus pode fazer? Eu acredito que Deus pode fazer, glória a Deus. Então, a palavra de hoje é a paz de Deus. Eu comecei a falar com o Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com essa igreja nesse dia? A gente começa a olhar para a televisão, a gente começa a olhar para as coisas ao nosso redor. O mundo, infelizmente, está um caos. Quem acompanhou as queimadas em Los Angeles aí? Quem está ligado nisso? Levanta a mão. Não pode ser nessa manhã daqueles que não sabem de nada, não viram nada. Dizem, e não é uma afirmação, mas dizem que essas queimadas elas foram causadas propositalmente, para apagar sacrifícios e trabalhos feitos ali. Quem acompanhou nessa semana Camboriú sendo devastada pelas alagações? Alagamentos, sei lá como é que é. Quem lembra da tragédia que foi em Bagé, o granizo? Gente, a gente vive nesse mundo, a gente liga a televisão. Essa semana eu celebrei o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Eu disse para o Senhor, pô Senhor, louvado seja o teu nome, glória a Deus, que alegria. Eu estava orando por Israel. Um dia depois, estava dando pau no tratado que eles tinham feito. Um dia depois, os caras tinham cancelado o acordo que tinham feito. Aí mais um dia depois, os caras estavam entrando em acordo de novo para que a guerra acabasse. Gente, eu comecei a olhar para isso, Fulco, eu comecei a olhar para a igreja e dizer para o Senhor, Senhor, como é que a igreja fica no meio disso? Como é que a igreja fica no meio desse cenário? A gente vive uma eterna incerteza, parece que a gente está na igreja, mas que a gente está vulnerável a tudo isso. Quem viu também que em Los Angeles só uma casa prevaleceu? Levanta a mão, essa é a hora de dar glória a Deus. Quem viu? Levanta a mão bem alto. E essa casa era a casa de um ímpio ou de um servo de Deus? A única casa que prevaleceu foi a casa de um pastor. Que sinal que Deus está querendo dar, igreja? Que sinal que Deus está querendo mostrar? Eu nunca vou esquecer quando teve aquela tragédia em Bagé do granizo. 4:30 da manhã, eu e o Fabrício estavam os dois aqui. Para não acabar a história, Fabrício, como super-herói, nós vamos terminar fazendo uma piada. 4:30 da manhã nós estávamos aqui, a igreja já estava alagada, completamente alagada. Tinha mais de 100 buracos aqui.
Nós chegamos aqui, olhamos um para o outro e a gente disse, cara, a gente vai ter que sair a rodar a cidade nas casas para ver a casa dos irmãos, cara, não tem jeito, como é que agora não tem ninguém aqui dentro, a gente precisa se preocupar com as casas que tem gente dentro, vamos sair daqui e vamos começar a rodar, vamos sair, vamos falando no telefone, no WhatsApp. Aí a gente saiu, fomos para a casa de um irmão, em minutos já chegamos lá, tinha um irmão lá já, começaram a surgir muitas equipes aqui dentro, a gente começou a se comunicar, no final do dia nós já tínhamos uma equipe da Second House, na zona norte, uma equipe na zona sul da cidade, uma equipe no centro, foi uma coisa extraordinária. Só que, irmãos, a gente se uniu tanto, a gente foi em mais de 15 casas colocar lona em cima das casas. A gente se uniu tanto, a gente se fortaleceu tanto, a igreja se fortaleceu tanto, nós buscamos tanto, nós terminamos o dia extenuado. Só que no final do dia, ainda tinha igreja, que no outro dia tinha culto. Nós ainda tivemos que tapar toda a igreja. E foi um momento assim de unidade da igreja que eu vi o Senhor fazendo os sinais de que nós estávamos protegidos. Na casa de um casal de diáconos aqui, aí a gente termina fazendo piada, porque não pode se parecer super-herói, porque senão a glória é nossa. Nós fomos para a casa de um diácono e tinha um buraco do tamanho da cabeça de um animal. E eu e o Fabrício subimos. Eu tenho medo de altura, irmãos, que é um negócio assustador. Eu subo, me dá náusea, é uma desgraça. E eu fui subindo aos pouquinhos para alcançar as coisas para ele, para ficar ajudando ele. E o Fabrício ia indo, ia tapando os buracos. Em um belo momento nós estamos olhando os dois assim, e aí, Fabrício, acabou? Acabou, então tá, me dá a mão aqui, vamos recolher as coisas, tu me dá a mão e nós vamos sair. Irmãos, quando nós vamos sair os dois, nós quebramos todo o quarto do cara, simplesmente tudo que nós tínhamos colocado de lona, nós destruímos a telha, os dois, ele ficou que nem um pato assim, e eu agarrado nas mãos dele, eu digo, Fabrício, muito obrigado, mas aqui nós nunca mais voltamos, nós mais destruímos do que arrumamos, mas a intenção foi maravilhosa. Nesse momento, onde está a igreja? Nesse momento, que igreja é essa? Nesse mundo, que igreja é essa? Nesse mundo, qual é a igreja que prevalece? É a igreja que Cristo guarda? É a igreja que se une no meio da diversidade? Ou a igreja que fica celebrando o caos? Quando nós emancipamos a Bola de Neve e nos tornamos a Second House, uma das nossas decisões era que nós faríamos cada casa uma igreja e cada família um sacerdote. Então, para essa igreja ter sentido e ter fundamento, ela precisa ter o corpo familiar, ela precisa se sentir família. A paz bíblica, ela tem alguns significados. A paz bíblica, ela significa integridade, completude e plenitude em Deus. Você pode repetir comigo? Integridade, completude e plenitude em Deus. Agora você vai fazer uma análise sobre as três, porque tem gente que levanta de manhã e diz assim, eu estou numa paz, integridade, completude, plenitude em Deus. Levantou em paz? A paz bíblica, ela não se resume nem se limita apenas à ausência de conflitos, pois a paz bíblica é a paz de Deus, é a paz que excede todo entendimento. Essa paz bíblica, ela é uma paz diferente, não é a paz que o mundo dá, ela é a paz de Deus, conforme está escrito em João 14, versículo 27, a Bíblia diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Para aí, volta para cá comigo aqui. Deus está nos dando algo diferente do que dá ao mundo. O mundo está em caos, o mundo está passando por tribulação, o mundo está passando por dores, o mundo está passando por dificuldade, mas o Senhor está nos dizendo, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. O pau está cantando no entorno, mas eu preciso me manter seguro de que o Senhor jamais me abandonará. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente começa a servir o Senhor e a gente esquece de que o Senhor é Deus. A gente esquece de que o Senhor é quem faz todas as coisas. A gente esquece que o Senhor é bom.
E a gente começa a entrar na noia desse mundo, vai dar errado, vai dar tudo errado, comigo também, aconteceu as telhas, agora nunca mais eu arrumo a minha casa. Quando o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a ministrar meu coração primeiro, eu fui buscar uma amplitude maior sobre isso. Então eu cheguei num podcast do Paulo Vieira, e o Paulo Vieira fez um estudo mais intenso, mais profundo, e ele fez um contato com alguns judeus, e os judeus explicaram para ele o que literalmente significa Shalom, que é a paz de Deus. Shalom no hebraico significa muito mais do que paz, integridade e plenitude. Shalom significa, você vai repetir comigo que isso está famoso, você já deve ter ouvido. Shalom significa, fala aí, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos de novo, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua família a Shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você era para ter aplaudido a Jesus agora. Porque se você levantou a sua mão e tomou posse, eu tomo posse aqui, na minha casa, a Shalom de Deus vai entrar, nada é quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Só que eu comecei a pensar, e eu fui para dentro da minha casa, irmãos, porque a gente vai se acostumando com a miséria, a gente vai se acostumando com a escassez, a gente vai se acostumando com a pobreza de espírito. A gente entra na casa da gente e a gente olha para um armário quebrado com a porta toda guenza. Quem não é daqui do Rio Grande do Sul não sabe o que é guenzo. Guenzo era para estar alinhadinho. Aí tu entra na tua casa e tu olha para a tua casa e está aquele armário esbagaçado. Tu olha para a tua casa, aquela luz está piscando. Olha os irmãos dando risada. Como diria Cláudio Duarte, você pode nesse momento estar rindo de você mesmo. Tu entra na tua casa e tu olha para tua esposa, e a tua esposa te olha e diz assim: amor, parece que tu está mais de um lado na cama, aquele colchão velho. Você vai na casa do irmão e você olha aquele quadro na parede, e quando você olha para aquele quadro na parede, você diz assim: uau, que quadro lindo, vou colocar um desses na minha casa. Mas o quadro da sua casa, muitas vezes fica torto e você nem dá atenção para o quadro que estava na sua casa. Quando a gente entende o que é paz, no sentido literal, eu preciso entrar para dentro da minha casa e preciso dizer para mim mesmo: eu não me conformo em viver no meio da escassez e da miséria, eu não me conformo viver de qualquer forma, eu não me conformo viver nas coisas de qualquer jeito. Sabe por quê? A gente vai casando, e quando a gente casa, a gente diz para o pai da esposa, a gente diz para ele assim: sogro, eu vou levar ela para minha casa e ela vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Sogro, fica tranquilo que nós vamos nos casar e vai dar tudo certo. Aí a esposa chega em casa, está tudo fora do lugar. O esposo chega em casa e ela não se prestou nem a lavar a louça. Não vou falar disso agora. Sabe por que muitas vezes a gente discute quem vai lavar a louça? Porque a gente ainda não encontrou paz de ter nas nossas casas nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então a gente precisa olhar para o outro e dizer para o outro, por causa do nosso desespero: me dá paz, arruma as coisas aí. Graças a Deus, depois de 27 anos de trabalho, hoje um dos confortos que eu tenho na minha casa é ter piscina. Eu passei dias, os últimos 30 dias a minha filha ficou fora do Brasil, e a gente foi buscar ela, que graças a Deus está aí, chegou.
E eu passei os últimos 30 dias arrumando a piscina, para que quando ela chegasse, ela olhasse para casa e tivesse tudo cuidado, tudo protegido, tudo no lugar. Ela estava no Canadá com 1 metro de neve. Eu disse assim, pô, coitada, quando ela chegar, a piscina vai estar limpa. Irmãos, hoje eu cheguei em casa ontem de noite. Hoje eu vou no pátio olhar a bendita da piscina. Quando eu acesso a piscina está verde, cheia de limo. Eu olhei para lá e disse assim, Satanás, tu meteu a mão aí. 7:30 da manhã, irmãos, eu estava na volta da piscina, arrumando a piscina, para que ela não tivesse nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você precisa aprender a conviver com a paz de Deus. Você precisa aprender a expulsar da sua casa o espírito da miséria. Eu te faço 3 perguntas apenas. Se nós queremos a paz de Deus, quem quer a paz de Deus aqui? Quem ficar com a mão baixa não vai tê-la. As mãos se levantam, os olhos se abrem. Quem quer a paz de Deus quer que nada esteja quebrado, faltando ou fora do lugar. Mas eu vou te fazer a primeira pergunta: se nós queremos que nada esteja quebrado, por que permitimos que as pessoas quebrem as coisas em nossas vidas? Por que nós permitimos que as pessoas venham, nos acessem, falem o que querem, e nós não olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, eu sou a tua criação, eu sei que o Senhor planejou para mim o melhor, eu não sou isso que estão falando. Por que nós permitimos que as pessoas venham até as nossas casas? Por que nós permitimos que as pessoas acessem a nossa vida para nos destruir? Deixa eu te dizer algo que foi mal explicado na igreja. Deixa eu te explicar algo que foi muito mal explicado na igreja. A igreja, ela foi ensinada no passado que nós precisávamos aceitar tudo e todos. Mas a Bíblia diz que lobo mata a ovelha. Então a Bíblia está fazendo uma distinção. Lobo não pode viver com ovelha. Lobo precisa ser expulso do meio das ovelhas, porque lobo vai matar a ovelha. Vocês estão entendendo? Com isso eu quero te dizer, tem pessoas que nesse momento não podem fazer parte da mesma mesa que você senta. Porque se nós queremos a paz de Deus, a tribulação de Satanás não pode estar na nossa mesa. Se nós queremos a paz de Deus, a tribulação não tem espaço na nossa mesa. Eu quero declarar sobre a sua vida, você agora, em nome de Jesus, de hoje em diante, você nunca mais, pessoas vão quebrar a estrutura de paz da sua casa. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma boca de Satanás vai entrar na tua casa para lançar maldição, nenhuma boca de Satanás vai passar na sua vida para lançar maldição, porque você agora está sendo blindado, guardado e protegido. A sua vida e a sua mente estão como a menina dos olhos do Senhor, sobre a proteção e a tutela dele. Se você crê, diga amém. A segunda pergunta que eu te faço: por que permitimos que o que tem valor para nós esteja faltando, se realmente é importante? Por que você permite que o que tem valor na sua vida saia fora da sua vida? Por que você permite? Às vezes o espírito da miséria, ele está tão encruado dentro de nós, que é pecado para nós nos dar um luxo, é pecado para nós nos dar um prazer, é pecado para nós nos fazer bem. Às vezes a gente está tão acostumado com o espírito da miséria, às vezes a gente está tão mal, que trocar de carro é pecado. Às vezes as coisas estão tão fora de ordem nas nossas casas, a Shalom de Deus, ela desapareceu, que comprar uma roupa é pecado. O pecado está em comprar e não ter como pagar, isso é falta de caráter. Porque se tu vai a alguém e compra algo que tu sabe que tu não vai poder pagar, isso é falta de caráter, isso não um homem e uma mulher de Deus pode fazer. Se você deve para alguém, eu quero te dizer, corra como eu corro para pagar quem eu devo. Eu quero te dizer algo, eu também devo, porque eu também compro.
mas eu perco o sono por causa disso. Eu quero te dizer algo, mas não é pecado você consumir o que te traz prazer, não é pecado você fazer aquilo que te traz alegria, não é pecado. Deixa eu te dizer algo mais, eu quero te falar uma coisa, não é pecado você trazer para a mesa quem você ama e quem ama você. A gente tem que aprender a trazer para a nossa mesa quem traz ambientes saudáveis. Eu digo para alguns irmãos aqui, que na mesa em que eles estão é impossível que o sorriso não flua de maneira rápida. Tem pessoas aqui da igreja que eu sento com elas e eu digo para elas ao final: cara, sentar contigo a sensação é sempre a mesma, eu saio melhor porque tu me traz alegria. Pense naquilo que te faz bem, porque isso é a paz de Deus que vem sobre a sua vida. Pastor, eu vou lutar, pastor, para consumir agora, para conseguir conquistar a minha casa. Não deixe o Senhor de lado. Isso é um excelente propósito. Agora, se você deixar o Senhor de lado, quem que é em primeiro lugar, o Senhor ou a casa? Essa igreja dos tempos modernos também tem uma inversão de valores. A Bíblia diz que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. E essa igreja dos dias atuais contempla estar em casa, fora da igreja, deixando de fazer a obra, porque acharam uma argumentação que uma prioridade é a família. A minha família nunca deixou de estar aos pés do Senhor, e a minha família jamais deixou de servir ao Senhor, e sempre se tornou um prazer e uma alegria para nós estarmos aos pés do Senhor, e eu sirvo a Deus há 27 anos. A Lidiane ontem na viagem contava, não foi na viagem, ela contava para uns irmãos. Os pais dela, eles eram responsáveis pela escola bíblica dominical. Então todos os dias pela manhã ela tinha que ir para a igreja, todos os domingos ela precisava ir para a igreja junto dos pais para a escola bíblica dominical, e também era responsabilidade dos pais dela fechar a igreja. Então todos os domingos ela ia para a igreja pela manhã, e ela era a última a sair da igreja, porque os pais tinham a responsabilidade de fechar a igreja. A Lidiane dormiu nos bancos da igreja, a Julie, minha filha, muito dormiu nos bancos da igreja, enquanto eu dava carona para irmãos. Então não confundam a miséria emocional com a miséria espiritual. Nós precisamos trazer para perto aquilo que é a paz de Deus, e quando eu estou em paz para fazer o que for, se o Senhor está em primeiro lugar, é isso que nós devemos fazer. Terceira pergunta que eu te faço: por que permitimos a bagunça das coisas fora do lugar em nossas vidas? Por que você permitiu que a sua casa seja uma bagunça? Tem gente que diz: eu não tenho paz de estar em casa, mas a casa está podre de sujeira. Tem gente que diz que não tem paz de estar na casa porque a casa está com uma janela estragada, mas come lanche no final de semana. Tem gente que diz que não tem paz de estar em casa, mas está pagando a prestação de um carro. Vocês estão entendendo? Quando as coisas precisam ter equilíbrio e fundamento, elas não vão ficar desequilibradas se a gente conseguir colocar as coisas no lugar. Deus começou a falar comigo sobre a paz dele. A paz dele é muito maior do que essa coisa comum que a gente está pensando aqui. Levantei com aquela sensação boa, uma energia positiva. Energia que tem é o espaço. Deus é o Senhor da energia. Deus é uma energia nessa tua pequenez. Para mim Ele é criador do universo, Ele não é uma energia. Energia é um pedacinho dele. Mas nós nos acostumamos a viver no meio da miséria, nós nos acostumamos a viver no meio da escassez. Eu já fui membro de uma igreja que a alegria era estar no culto, cozinhando de calor, porque nós estávamos ali adorando o Senhor e não tinha ar-condicionado. Não tem nada a ver com isso ser paz, não tem nada a ver com isso ser bom, não tem nada a ver, se nós temos condições de ter um ar-condicionado. Essa semana nós gastamos 8 mil reais para consertar os 2 ar-condicionados, não pagamos no prazo, pagamos à vista, porque os dízimos e as ofertas são feitos para isso. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. A esposa está dando sinais, marido.
Tem homem que é pior que uma estátua. Não tem ouvidos, não tem boca e não tem olhos. Olha para o bendito do pátio, é uma selva amazônica. Ela não é o Tarzan. Fala, Deus, vai chegar na tua hora. Tem mulher que entra no carro e acha que o carro é a extensão do lixão. O carro, a minha esposa, ontem eu vinha batendo boca com ela no carro. Ela tem as mãos de polvo, irmãos. Ela pega os negócios e ela acha qualquer buraco no carro e ela soca para ali. Eu digo, amor, tira dali, bota na sacolinha, ata, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tem gente que tu entra no carro para pegar uma carona e tu faz assim, obrigado, irmão. Irmãos, pelo amor de Deus, tem gente que tu vai na casa para comer. Nós precisamos olhar, porque o Senhor é uma extensão de quem somos para as pessoas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos indo nas casas das pessoas, mas as pessoas não estão enxergando em nós a paz de Deus. As pessoas entram e saem das nossas vidas porque não enxergam a paz de Deus. Sabe por quê? Porque tem algo faltando fora do lugar ou quebrado em nós. A Bíblia diz que a paz Ele nos dá, não a paz que o mundo dá. Sabe por quê? Porque para nós vai deixar de ser fardo colocar as coisas no lugar. Para nós vai deixar de ser fardo fazer o que tem que fazer. Para nós vai deixar de ser fardo, irmãos. Porque a gente vai se acostumando com as coisas desse mundo, a gente vai se acostumando com o padrão desse mundo, a gente vai se acostumando com o formato que o mundo coloca as coisas ao nosso redor. Ah, mas na casa da minha mãe era assim. A gente tinha prazer em estar sentado junto, mas no meio da sujeira. Quando você casou, o seu marido ou a sua esposa pode ter te tirado do Egito. Diga comigo aí os casados: para o Egito eu não volto mais. Sabe por que a gente se acostuma, cara, a viver com as coisas quebradas, faltando ou fora do lugar? Tu vai para tua casa hoje e tu vai pegar um papel, que foi a dica que Paulo Vieira deu. Eu fui para a minha, eu comecei a olhar para a minha, digo, meu Deus, essa maldita dessa luz não estava assim ontem. Será que não estava? Ou eu é que estava acostumado a viver no meio do lixo? Tu anda na rua e teu carro anda assim, mas tu está comendo lanche, não faz sentido. Não faz sentido. Existem coisas que são prioridades nas nossas vidas. Tu olha para tua esposa, agora elas vão tomar posse aqui, ó. Tu olha para tua esposa, o cabelo da tua esposa está assim, irmão, ele está um arco. Paguem feliz para ela ir no cabeleireiro. O massa foi que a Nath olhou para trás, porque o dela ia, ó. Ele apertou a mãozinha dela, irmãos. Eu conto tudo aqui, que aqui é uma casa da verdade. Sabe o que acontece, irmãos? A gente acaba acostumando com a miséria, o espírito da miséria, mas a paz de Deus, ela excede entendimento. Tu começa a viver em coisas, e tu começa a contemplar coisas que tu nunca contemplou. Eu tinha tudo para ser um cara que odeia viagem. Eu perdi meu pai e a minha mãe em acidente de trânsito. Meu pai morreu num acidente de trânsito. 2 anos depois a minha mãe morreu num acidente de trânsito. O pai e a mãe da pastora morreram em acidente de trânsito. Hoje o que a gente mais ama fazer, pastor? Fala bem alto, filha, para não parecer...
Viajar é o que a gente mais ama fazer. Mas se a gente tivesse as coisas quebradas, faltando ou fora do lugar, a viagem para nós ia ser um trauma. Então nós decidimos confiar no Senhor, nós decidimos entregar ao Senhor, e nós colocamos as coisas no lugar. O que nós vamos fazer? Para nós viajarmos, nós vamos pensar na estrutura do nosso carro. Pneu está bom, manutenção está boa, as coisas estão no lugar? Estão. Então nós vamos confiando em Deus, porque Ele nos dá a paz. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós não deixamos de contemplar coisas, porque nós deixamos as coisas fora do lugar quebradas. A igreja precisa entender algo. O desejo de Deus para as nossas vidas vai muito além da paz. Quando alguém te saúda com a paz, com o shalom de Deus, esses judeus explicaram que quando alguém estende a mão e te diz a paz, meu irmão, ou shalom, ele está te dizendo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque é esse o desejo de Deus para a sua vida. Você pode dizer para quem está do seu lado aí, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Maridos, hoje o dia vai ser um caos. E ela vai te olhar e vai te dizer: o pátio. Tu olha para ela e diz assim: amor, aliança, uma só carne, vem também. A cara dela aqui, irmãos. Vocês acharam que eu ia perder essa? Deus está entregando a cada um de nós a paz. Deus está nos dando gratuitamente a sua paz. O desejo de Deus é João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe, as versões mais antigas, o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Não tenham medo. Irmãos, eu avanço, porque eu quero concluir essa pregação falando sobre algo bíblico. Quando Deus deseja a cada um de nós a paz, Ele está também nos dando algo bíblico. Ele está nos direcionando a algo bíblico. A Bíblia fala indiretamente que eu e você temos o livre-arbítrio, o poder de decidir. Você pode dizer isso comigo? Livre-arbítrio. O poder de decidir o que queremos nas nossas vidas. Indiretamente a Bíblia diz isso, a Bíblia não diz diretamente, o livre-arbítrio. A Bíblia diz indiretamente, eu vou te mostrar a palavra sobre isso. Mas por que eu comecei falando sobre a paz, sobre a shalom, sobre o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar? Porque Deus está nos dando o direito da decisão. Deus está nos dando o direito de decidir o que nós queremos para a nossa casa e para a nossa família. Quantas vezes você já foi em casas, você casado aí, você já foi em casas que o teu marido valoriza muito mais a esposa do outro do que a você mesma? Sabe por quê? Ele não tem paz. Quantas vezes você já foi em casa que a tua esposa valoriza o que o outro faz e não valoriza o que você faz? Sabe por quê? Ela não tem paz. Porque tem coisa quebrada, faltando ou fora do lugar. E eu falo para vocês, irmãos, hoje a pastora Lidiane me olha, ela fala a meu respeito, como homem de Deus, como pregador. Hoje é tudo belo, irmãos. Hoje eu estou vivendo um momento que ela celebra as minhas pregações, ela celebra os cultos. Termina o culto, eu já expliquei para os mais antigos, mas para os mais novos não. Termina o culto e ela tem um diagnóstico sobre as minhas pregações. A pregação, eu pergunto para ela: e aí, amor, o que tu achou da palavra hoje? Ela diz assim: bênção. Para quem é antigo aqui, sabe que bênção é uma palavra horrorosa, foi terrível, fui péssimo. Quando ela me olha e diz: foi muito bênção, eu fui legal, razoável, foi uma boa pregação, base bíblica, contexto. E se ela diz assim: foi top, amor, foi uma bela pregação, top das galáxias, eu rebentei, irmãos, o Senhor tomou conta. Mas o que ninguém sabe é que lá atrás eu não era uma referência para ela e já era casado com ela. Lá atrás, quando a gente começava,
Ela me olhava e ela me dizia: amor, tu precisa estudar mais a Bíblia, tu confundiu a história. Olha o olhar do acusador me olhando aqui, irmãos. Uma vez ela me olhou, nós terminamos uma célula na igreja que a gente era. Na célula da igreja que a gente era, a gente pregava uma palavra. Eu terminei a pregação, ela me disse: amor, tu vai ter que estudar mais. Tu falou os personagens tudo errado. Irmãos, naquele dia eu tomei uma decisão. Eu disse para Deus: Deus, eu vou parar agora, porque eu não estou preparado para fazer isso. Eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito, quebrada, faltando ou fora do lugar. Então eu disse para ela: agora eu vou me retirar, eu não prego mais e eu vou só estudar. Eu fiquei quase 2 anos só parado estudando, irmãos. A igreja que eu era membro, aos pregadores, a igreja que eu era membro, eu vivi 18 anos naquela igreja e preguei um único domingo. 18 anos na mesma igreja, um único domingo eu preguei. Foram 18 anos de preparo para chegar no lugar que eu estou. Para hoje te olhar e não confundir mais Jacó com Abraão. A Bíblia está te dizendo indiretamente que você tem o poder de decidir em que cenário você vai viver, se na paz de Deus ou se nessa paz confusa do mundo, que tu quebra a noite hoje e tu vive aquela coisa maravilhosa, aquele êxtase, e no outro dia tu está te sentindo um lixo. A Bíblia está te dizendo indiretamente que você tem o poder de decidir se você vai viver uma vida em santidade ou se você vai viver uma vida em pecado achando que está vivendo uma vida em santidade. Se você entender a expressão livre-arbítrio como a capacidade que todos os seres humanos têm de escolher e tomar decisões que produzem efeitos reais e alteram situações, sim, Deus fala sobre isso, e você pode ler comigo aí, abra sua Bíblia em Gênesis 2. Quando Deus está te dizendo sobre livre-arbítrio, Ele está te dizendo: você pode fazê-lo, mas se fizer... Gênesis 2, versículo 16, a Bíblia diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma, repita comigo, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas repita comigo aí: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas ele especificou algo que você não pode fazer, porque esse algo se torna morte. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles preferiram provar a morte. O que acontece com a sua vida quando você começa a flertar com o pecado? Você está decidindo tomar por decisão a morte. Você tem o livre-arbítrio. O que acontece quando você vive uma vida crente, uma vida Raimundo, meio crente, meio mundo? Quem são os Raimundo dentro da igreja? Aqueles que domingo estão na igreja, aleluia, louvado seja Deus, glória! E nas segundas não passam de um mentiroso, enganador, falso, corrupto. Tem gente que chama político de ladrão, mas corrompe nos impostos. Tem gente que chama político de ladrão, mas manipula no imposto de renda. Crente. Tem gente que chama político de ladrão, mas compra sem pagar imposto. Crente. Tem gente que chama político de ladrão, mas compra coisa roubada. Crente. Tem gente que chama político de ladrão, mas corrompe o seu irmão. E aí, Marcelo? Tem gente que chama político de ladrão, mas mente. Existe distinção de pecado, Aline? Um pecadão e um pecadinho? Existe? Não existe. Marcelo, não existe. Sabe por que não existe tamanho de pecado, nem o grande nem o pequeno? Porque a misericórdia de Deus ela é suficiente para todo pecado.
Eu estou querendo dizer que você precisa ter, e você pode ter hoje a paz de Deus, mas que você vai precisar tomar uma decisão severa, de entender em que lado você está. Você vai precisar tomar uma decisão forte, uma decisão consistente, de quem você é diante de Deus. Se você vai viver o processo ou o projeto. Você pode dizer comigo, processo ou projeto? E agora eu gasto os últimos 15 minutos. Os meus últimos 15 minutos de pregação são te falando sobre o poder da decisão, que está nas suas mãos. Existem duas coisas: ou você vai viver processo, ou você vai viver projeto. No processo, presta muita atenção nisso, no processo você trabalha. No projeto, Deus trabalha por você. Deixa eu te dizer algo. Nós como igreja aqui estamos no processo. Tudo o que aconteceu com a Bola de Neve nesse último ano que passou, expôs a todos nós, expôs a todo membro da Bola de Neve, todo pastor da Bola de Neve, porque o membro da Bola de Neve era um idiota. A sensação que eu tinha era essa, porque tudo que havia na Bola de Neve era errado. O pastor da Bola de Neve, todo pastor da Bola de Neve era corrupto. Então, quando nós nos emancipamos, nós decidimos por algo, nós vamos viver o projeto, mas para viver o projeto nós vamos precisar passar pelo processo. E sim, nós identificamos coisas que estavam erradas, e nós identificamos coisas que estavam certas. E o que nós estamos fazendo agora? Trabalhando arduamente para sair do processo e entrar definitivamente só no projeto. Então nós estamos pegando as coisas boas, firmando elas no lugar, e tirando as coisas ruins, e trabalhando elas dentro de nós, para sair do processo. Hoje nós nos olhamos dia e noite, nós nos analisamos, porque no processo eu vou precisar trabalhar para sair. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você pode projetar muita coisa, mas o que permanece é o propósito de Deus. Foram muitas e muitas e muitas noites orando, buscando, Deus, o que o Senhor quer de nós? Foram longas noites buscando a Deus e perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer da Second House? Foi uma bênção, foram os melhores 10 anos ministeriais da minha vida na Bola de Neve, mas o que o Senhor tem para a Second House agora? E o Senhor nos dizia: cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Deus estava nos dizendo: unam-se em famílias, em círculos familiares, e levantem sacerdotes no meio delas. Para isso você precisa tomar uma decisão. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo dentro da sua casa? Olha para mim aqui. Porque falta sacerdócio. Sabe por quê? Porque dentro da sua casa muitas vezes não há sacerdócio, não há alguém dentro da sua casa que é um instrumento de Deus, não há alguém dentro da sua casa que se posiciona, não há alguém que guia essa família espiritualmente, não há alguém que leve essa família ao plano de Deus. Para quem me conhece há muito tempo, sabe o que eu sou um apaixonado pelo mar. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pelo mar. Eu não consigo ficar um ano sem colocar os meus pés no mar, sem ficar contemplando o mar, eu não consigo. E ontem eu ainda dizia para a pastora, é engraçado porque a gente passa 11 meses trabalhando para contemplar o mar, hoje em dia 7, 10 dias. E aí a gente volta para o processo. Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida sobre processo, irmãos.
Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida, que cada família só vai ser uma família no centro da vontade de Deus, se houverem sacerdotes dentro dela. E eu posso te afirmar, olha para mim, se houver sacerdote dentro da sua casa, a sua casa vai ser conduzida ao projeto de Deus. Eu vou repetir. A sua casa, quando é dirigida por um sacerdote, o sacerdote nunca vai te dizer: vamos dar um tempo, sair do projeto de Deus, para viver o nosso projeto, depois nós voltamos para o projeto de Deus. Isso não é sacerdote, isso é alguém confuso. Porque o dia que eu estiver dizendo para a igreja: priorizem primeiro as suas coisas, eu vou estar sendo antibíblico, e eu estou te dando agora a bênção para você sair dessa igreja, porque essa igreja não é uma igreja bíblica. Porque a igreja bíblica, ela está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Também não adianta viver dentro da igreja sem buscar a justiça de Deus. Quando Deus falou conosco sobre cada casa ser uma igreja, Deus estava falando para cada um de nós: se unam em núcleos, se fortaleçam. Se uma família fortalecida, tu pode perder tudo, mas tu sempre sabe para onde voltar, tu sempre tem uma família. As coisas podem dar errado, mas tu sempre tem para onde voltar, tu sempre sabe qual é o teu lugar. E sabe o que Deus está nos pedindo como Second House? Deus está nos pedindo para que aconteça o que acontecer com você, você sempre sabe que aqui tem uma família forte, e que tem sacerdotes que buscam a Deus dia e noite. No processo você trabalha, você precisa buscar, você precisa se posicionar, você precisa fazer. Uma vez eu tomei uma decisão de que a minha filha não vai ser fruto dos outros pais, a minha filha vai ser fruto do pai que eu sou. Ela vai me olhar lendo, ela vai me olhar orando, ela vai me olhar estudando, ela não vai precisar buscar exemplo na casa dos outros, ela vai ter que olhar na minha casa. Então todos os dias pela manhã, quando eu acordo, as primeiras coisas que eu faço são as primícias. Ela me olha, então quando ela sair da minha casa para casar com alguém, ela vai sair dessa casa tendo uma visão sobre aquilo que Deus tem buscado para uma geração. A minha filha não olha dizendo para as pessoas, ou aconselhando as pessoas a corromper. Não, pega isso porque isso é bom, pega porque é teu. Ah, ninguém está usando, pega. Não, não é teu, se não é teu não pega. Quando Deus falava conosco, Deus falava que no projeto Deus trabalha por nós. No processo nós trabalhamos, mas no projeto Deus trabalha por nós. No projeto, pode ser que pegue fogo em toda uma cidade, mas no meio da cidade Ele reserva alguém que é projeto dEle. No processo, as coisas podem estar dando errado no entorno, mas no projeto, o projeto Deus guarda. No projeto está tudo dando certo, ou as coisas estão encaminhadas para dar certo. Quando eu vim para cá pela manhã, eu achei que hoje ia ser a primeira manhã desses últimos 5 anos que eu ia pregar para uma igreja vazia. Dá uma olhada para essa igreja aí do teu lado. Circula com a tua cabecinha aí. Obreiro, eu tenho mais de 60 viajando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando tem um projeto, as pessoas se envolvem no projeto. Quando tem um projeto, as pessoas se envolvem. Quando tem um projeto, Deus trabalha. Quando a tua casa, a tua família estão vendo que é um projeto naquilo que tu está fazendo, a tua casa se envolve no projeto. Sabe por que eu e a minha casa servimos ao Senhor? Porque a minha casa entendeu o projeto. Então a minha casa se envolve no projeto. Olha para cá. Sabe por que eu não preciso estar batendo no ombro da minha filha e dizendo: tu vai dormir até que hora? Tu não sabe que tem culto agora? Sabe por quê? Porque ela entendeu o projeto. Então ela entendeu o projeto, ela trabalha também pelo projeto. Diga para quem está do seu lado: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Eu profetizo sobre a sua vida a paz de Deus. Deus não quer só que você levante com uma alegriazinha extra. Deus quer que você levante com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus quer que você levante em plenitude. Nós somos uma família, a família da fé. Nós somos uma família. Se está errado para ti, se está ruim para ti, Alan, está ruim para mim também. Major Alan voltando hoje do Rio de Janeiro, pô, eu queria que tu estivesse lá, não posso mentir. Eu queria estar lá. Não, acho que eu queria que tu estivesse aqui, eu queria estar lá. Ficou confuso, ficou... Mas tu é muito bem-vindo aqui, meu irmão. Uma alegria te ver de novo. Quando nós começamos a Second House, nós colocamos as coisas no seu lugar e a gente disse para o Senhor: Senhor, nós vamos começar tudo de novo. Nós vamos trabalhar de novo, nós vamos plantar de novo, nós vamos fazer de novo, nós vamos lutar de novo, nós vamos para a célula, nós vamos para casa, nós vamos, depois de 40 anos de idade servindo a Deus, nós vamos fazer evento com adolescente. Tu sabe que é um velho no evento do adolescente? É um velho que não dorme, é um velho que resmunga. Eu imagino ela, irmãos. Sabe por quê? Porque nós tomamos uma decisão, cada casa uma igreja, cada família um sacerdote. Nós vamos nos unir, nós vamos preparar a próxima geração. Sabe o que eu podia fazer aqui, irmãos? Eu podia fechar isso aqui com gesso. Eu decidi deixar uma lona, mas eu podia colocar gesso aqui. Eu poderia já ter colocado um telão de LED, mas sabe o que eu decidi, irmãos? Dobrei o custo da igreja. Investi mais de 50 mil reais, aluguei o prédio anexo e criei uma igreja para crianças, Second House Kids. Tu olha para cima, para essa lona, ela me dá uma aflição. Olha para lá para o fundo, lá tu vai ver que tem umas meio caindo lá atrás. Olha lá, pode olhar, não tem problema. Não pensa que aquilo está quebrado, faltando fora do lugar. Aquilo ali é o único jeito que deu para fazer, porque tem ferro no meio. Mas a gente precisou tomar uma decisão. A gente olhou e disse: vamos investir no futuro, vamos investir na próxima geração. Então, enquanto nós estamos aqui, tem uma palavra para eles sendo pregada lá agora. 7 salas. Uma sala adaptada para crianças com necessidades especiais. Uma sala para o autista. Se o autista se desregular, se o autista ficar aflito, não lembro quais os termos que ela usa, mas se o autista se desregular e ele precisar de um lugar, lá tem uma sala que baixa a luz, tem um ninho para ele entrar, tem um lugar que ele vai se sentir com a luz confortável, com brinquedos adaptados. Sabe por quê? Porque nós precisamos tomar uma decisão. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós não estávamos preocupados com luxo, nós estávamos preocupados em passar o ensino para a próxima geração. Então a igreja não vai parar aqui, irmãos. Eu peguei o bastão do pastor Paulo Roberto Torte Sarmento, meu primeiro pastor. Peguei o bastão da mão dele e eu disse para ele: pastor, eu vou dar continuidade ao teu legado, eu vou ir além, eu não vou desistir, eu não vou parar. Faz 27 anos que eu sirvo, mas quem vai pegar o bastão da minha mão, irmãos? Quem vai dizer que a igreja não vai parar? Quem vai ser a próxima pessoa? Aquela geração, a minha filha, as pessoas que nós estamos preparando. Porque nós somos João Batista dessa geração, uma voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Esse é o legado da nossa igreja. No projeto, Deus trabalha. No processo, nós trabalhamos. Agora, enquanto nós estamos aqui, tem inúmeros obreiros sentados lá, sem ganhar um único real, trabalhando incansavelmente para que a sua criança esteja sendo ensinada biblicamente e para que você tenha um culto em paz. Lá agora suas crianças estão sendo tratadas como princesas e príncipes. Lá eles têm um lanche específico, num lugar específico, com mesa específica para sentar. Enquanto uma turma está se alimentando, a outra está num playground brincando. Porque nós não pensaríamos só no conforto de uns, nós pensaríamos em preparar a próxima geração. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu quero encerrar chamando a galera do louvor para cá. E quero liberar 3 palavras proféticas sobre vocês. Quero te convidar a ficar em pé.
Eu vou orar ainda no final por vocês, por quem quiser, por quem sentiu que a vida ainda tem coisas quebradas faltando fora do lugar. Baixa as luzes para mim, pode tirar tudo que é luz aí, só deixa aqui no púlpito. Pode desligar as luzes aí, Vini. Quando o Senhor falava comigo, o Senhor me dizia que pode acontecer o cenário que acontecer, mas Davi, nós viveríamos em paz. Jairo, quando o Senhor falou comigo sobre essa palavra, Ele me dizia, tu pode estar vivendo o caos, mas para ti eu tenho preparado a paz. Sabe, quando Deus começou a ministrar meu coração sobre isso, e aí os que dão audiência para a Rede Globo ainda, os que se contaminam com o lixo chamado Big Brother ainda, pelo amor de Deus, abre os teus olhos, você está vivendo no ano de 2025, cutuca quem está do teu lado e diz assim, Capitão América, diz para ele aí, é piada mesmo, pode, tem um que está com a camiseta do Capitão América, é tu, representante máximo, diga para ele aí, Capitão América, você está acordando 75 anos depois, nenhum membro da sociedade atual, que se preza, olha o lixo da Rede Globo, muito menos o Big Brother, aquela pornô chanchada ao ar livre. Não falou. Sabe por quê? Porque no século 21, no ano 2025, nós já temos a consciência e a maturidade suficiente para não deixar entrar nas nossas casas nada que afete o bom desenvolvimento da nossa casa, porque nós não queremos dentro da nossa casa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Para isso eu preciso saber o que está entrando na cabeça dos meus filhos. Olha como tem pai aí que deixou o filho olhar o Big Brother e não sabe o que está acontecendo embaixo daquele maldito lençol. Sim, está acontecendo sexo oral. Sim, está acontecendo sexo. E o teu filho está olhando, tu acha que o teu filho vai fazer o que com a amiguinha quando ele brincar? Deixa de ser idiota, acorda. Aí, pastor, meu filho está tendo um comportamento estranho. Sabe qual é o comportamento estranho que teu filho está tendo? O poder da decisão. Você deixou ele decidir o que ele quiser olhar. Ixi. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Eu quero te tirar dessa escuridão, eu quero te tirar desse mundo, eu quero te tirar dessa condição, eu quero te dar a minha paz, eu quero te dar a minha condição, eu quero te levar para o novo. Deixa eu te dizer algo, a primeira palavra que eu quero profetizar sobre você, levanta as tuas mãos para o alto aí. Mesmo que o mundo esteja um caos, eu profetizo sobre vocês, João 16:33, eu disse isso, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Mesmo que o mundo esteja um caos, Deus já venceu o mundo e vocês vencerão também. Levanta suas mãos para cima. Eu vou profetizar sobre a tua vida a segunda palavra. Mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que você esteja olhando para o lado e as coisas estão dando errado, mesmo que você não esteja ainda vivendo a extrema paz dentro da sua casa, porque você está num processo de construção, deixa eu te dizer algo, Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então eu profetizo, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Senhor, tem tantas pessoas que vivem ansiosas, Senhor, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber como as coisas vão ser, Senhor. Mas eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os corações dessas pessoas, guardará aqueles que estão olhando pela transmissão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As coisas que lugar eu sou.